Nós vamos ler esse texto, um texto muito rico em detalhes e ensinamentos, e nos diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. E muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala este deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amados, a fé e o perdão como instrumentos de milagre e cura é o tema dessa mensagem. Cremos que, da mesma forma que naquele tempo, o que movia o coração ou os corações das pessoas a buscarem Jesus eram motivos diferentes, hoje também as coisas acontecem do mesmo jeito. Mas nos chama a atenção que a proposta de Jesus, naquele dia especificamente, naquela casa em Cafarnaum, era uma proposta de ensinar a palavra de Deus. O texto é enfático em dizer que Jesus estava ali ensinando, pregando o Evangelho, ministrando palavra de vida aos corações que lá estavam. E aquela casa estava cheia. Diz o texto que havia ali uma pequena multidão. Nós entendemos, irmãos, que nem todas as pessoas que procuravam Jesus estavam interessadas na cura, estavam interessadas em resolver seus problemas, mas esse texto nos dá a entender que havia um grande número de pessoas que tinham uma consciência de que a palavra entrando nas suas mentes, alcançando sua alma, seu espírito, também tem poder de nos transformar, de nos deixar imunes a muitos problemas. A palavra de Deus, ela não só tem o poder para corrigir, mas também tem poder de prevenir. E nós precisamos estar atentos a isso. Há momentos das nossas vidas que, pela graça de Deus, nós estamos passando por momentos de bonança. A tempestade já foi, às vezes é passado, o poder de Deus já se manifestou. Há pessoas que acham que a igreja é local só de tristeza, local só de problemas, de pessoas que estão com os corações aflitos, com os corações às vezes partidos, mas nós entendemos que a igreja do Senhor Jesus também é um lugar de alegria, lugar de manifestação da glória de Deus, lugar de milagres. Mas pela palavra de Deus, irmãos, nós entendemos que o Senhor nos prepara, o Senhor nos previne, o Senhor cuida de nós. A maior maneira de nós demonstrarmos o amor por alguém é cuidando dessa pessoa, é instruindo esta pessoa e prevenindo-a de grandes problemas que possam vir a acontecer. Pare e pense sobre na sua vida não é assim. Pare e pense sobre a maneira como você tem tratado as pessoas a quem você ama. Se não existe um cuidado especial na orientação, se não existe um cuidado especial na intercessão. E Deus também nos trata assim, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. A Bíblia diz que mesmo nós estando às vezes perdidos em nossos pecados, nós temos diante de Deus um advogado. A palavra de Deus nos diz que nós
não temos o poder de sermos aprisionados pelo pecado, porque a graça do Senhor Jesus está sobre nossa vida, e nós não estamos mais debaixo da lei, e sim dessa graça. Então, quando nós entendemos numa dimensão espiritual, o que acontece conosco no nosso dia a dia, e muitas vezes nos cultos onde nós participamos, nós percebemos que o poder de Deus quer nos alcançar, de maneira a nos transformar em primeiro lugar, mas de maneira também a nos prevenir. Havia ali um grande número de pessoas querendo aprender de Deus através de Jesus, querendo se instruir na palavra de Deus. E eles estavam ali, o poder de Deus também estava operando em seus corações, em suas vidas, mas eu creio que em meio a alguma daquelas pessoas haviam ali pessoas curiosas, e tão somente curiosas, como às vezes hoje há no meio do povo de Deus, pessoas que estão tão somente em busca do que poderá acontecer, com seus corações ainda não abertos para o mover de Deus, elas querem ver o que vai acontecer na vida dos outros. Mas nós temos que entender que Deus está disposto a operar nas nossas vidas também. Mas a grande questão nesse momento é como Deus opera na nossa vida. O que Deus pode fazer, o que Deus quer fazer. E nesse texto especificamente, além daquele grupo de pessoas que já estavam naquela casa, algumas ouvindo a palavra, a grande maioria, outras curiosas pelo que poderia acontecer ali, outras que estavam tão somente para criticar, como eram os escribas. Alguns estavam ali e arrazoavam entre si, condenando até a própria atitude de Jesus. Havia também um homem paralítico, e nós não sabemos de onde veio, nem quanto tempo caminhou até aquele lugar, mas o texto revela que 4 pessoas o conduziram num leito, numa maca. E ele tentou se aproximar daquele lugar. E se não fossem os seus amigos, ele não chegaria ali. As pessoas que já tinham chegado não abriram espaço para que ele entrasse. Não tentaram ajudar aquele homem a chegar à presença de Jesus. Ele não se contentou, não se conformou. Os seus amigos compraram o seu problema e se envolveram com ele. Eles olharam para aquela casa e perceberam que havia um eirado, uma espécie de laje. E ali eles então calcularam mais ou menos aonde estava o mestre falando. Eles subiram de uma forma engenhosa, não se sabe como, fizeram um buraco no eirado, amarraram por cordas aquela maca e desceram aquele paralítico exatamente na presença de Jesus, aonde ele queria estar, aonde ele queria chegar. Talvez aonde muitos de nós que aqui estamos hoje queremos chegar. E quando aquele homem chegou ali, o Senhor Jesus, diz o texto, admirou a sua fé. E não só a fé do paralítico, mas a fé de todos aqueles que o conduziram até aquele lugar. E nós aprendemos, irmãos, que muitas pessoas querem chegar até Jesus hoje, mas não tem quem as conduza. E é interessante nós percebermos aonde está o nosso papel. Qual é o nosso papel dentro desse processo? Talvez hoje dentro da sua casa, talvez hoje na sua família, talvez hoje no seu trabalho, talvez hoje haja algum vizinho teu doido, louco para chegar à presença de Jesus, consciente da necessidade de estar na presença de Jesus. E ele não tem quem o conduza lá. E você pode ser esta pessoa, você deve ser esta pessoa. E como um daqueles 4 homens, se ofereceu, se esforçou, comprou o problema daquele homem e fez com que ele obtivesse êxito em chegar até a presença do Senhor Jesus. Irmãos, aqueles homens enfrentaram dificuldades, como nós hoje às vezes enfrentamos as nossas dificuldades. Eles tiveram que contornar a situação, tiveram que elaborar um plano, tiveram que se esforçar um pouco mais do que eles já tinham se esforçado. Nós não sabemos quanto tempo eles caminharam carregando aquele paralítico, porque também o texto não revela de onde eles vieram.
É interessante saber que as pessoas não se importaram com eles. Mas havia alguém dentro daquela casa que se importava com eles. Eu fico preocupado muitas vezes. Qual tem sido o nosso comportamento enquanto igreja? Enquanto aqueles que já estão ouvindo a palavra de Deus, numa boa posição, numa posição confortável, de quem já alcançou a presença de Jesus. E às vezes, do nosso lado, há pessoas que estão morrendo, com sede espiritual de conhecer o poder e a manifestação de Deus nas suas vidas. Eu quero trazer essa palavra de uma forma muito prática, irmãos. Porque às vezes nós pensamos que só tem sede de Jesus as pessoas que ainda não manifestaram o seu desejo de se entregar para Ele. Mas isso não é verdade. Estas pessoas também têm sede de Jesus, mas há pessoas que já se entregaram para Jesus e que hoje, possivelmente, estão passando momentos de sede, de sequidão da alma, de esfriamento no seu relacionamento com Deus. E isso é muito fácil de acontecer. Às vezes a gente vê dentro de uma mesma casa, dentro de um mesmo lar, vivendo debaixo de um mesmo teto. E a gente vê ali pessoas que às vezes estão em posições diferentes no seu relacionamento com Deus. São irmãos que foram criados, às vezes, na mesma igreja, tendo a mesma educação religiosa e cristã. Mas um deles ou algum deles se desviou do caminho do Senhor, por exemplo. Talvez não conseguiram encontrar na sua espiritualidade um espaço para que o Senhor Jesus pudesse operar de forma tremenda. E hoje talvez estejam passando por dificuldades. E talvez seja esse um daqueles que esteja desejoso por ser conduzido a Jesus novamente. E você é essa pessoa. E me deixa muito preocupado o fato de, às vezes, a gente perceber que nós negligenciamos o nosso papel. Nós decepcionamos o nosso Deus muitas vezes. E não nos colocamos como ponte para conduzirmos essas pessoas ao Senhor. E às vezes nós insistimos, tentamos passar esta mensagem. Às vezes o Senhor Jesus sempre mostra exemplos na palavra de que é necessário esse envolvimento de amor. Eu olho para a atitude daqueles homens, irmãos. Eu vejo que eles estavam imbuídos no propósito realmente de resolver o problema daquele paralítico. Jesus dá testemunho da fé daqueles homens. Agora a grande questão é de que quando nós já conhecemos a Jesus e nos afastamos do seu caminho, a primeira coisa que se esfria em nós é a nossa fé. É um caso diferente desse que a Bíblia nos mostra aqui. Aqui aqueles homens estavam cheios de fé. Eles estavam abraçando aquela que talvez fosse a última oportunidade, a única e a última oportunidade deles, de ter a vida daquele paralítico mudada, transformada. Um dos problemas que nós enfrentamos hoje é que nós não confiamos que talvez a oportunidade que Deus está nos dando seja a última da nossa vida, seja a única da nossa vida. Às vezes nós encaramos as coisas materiais com muito maior seriedade do que as coisas espirituais. Eu já vi pessoas desesperadas pedindo oração, porque estão passando dificuldades no seu trabalho e vão correr o risco de entrar numa lista demissória. E às vezes conseguem envolver pessoas, irmãos da igreja, numa corrente de intercessão. Às vezes eu vejo homens, mulheres desesperados porque estão por perder o seu casamento, por ver a sua família se esfacelando. Alguns que lutaram anos e anos de vida para que tudo desse certo. E às vezes, irmãos, fizeram o que era certo. Mas existem coisas que não dependem só de nós. Família é um projeto coletivo, não existe família de um só, ou com um só. E as cabeças são diferentes, os corações são diferentes, os momentos são diferentes.
E às vezes a gente vê homens, maridos, nós vemos mulheres pedindo socorro, porque o tempo que investiram nas suas vidas para a construção de uma família, por causa da mente e o coração de um deles, está correndo o risco de ser lançado por terra. Mas casamento é algo palpável, família é algo visível. Trabalho, emprego, profissão, é algo que nós vivenciamos todos os dias e vemos, sentimos na pele. E quando falta o salário no final do mês, aí então o desespero é maior ainda. Mas a grande questão é que as coisas espirituais não se veem, mas a palavra de Deus nos ensina que elas podem ser discernidas, elas podem ser sentidas, elas podem ser previstas, e mais do que isso, irmãos, elas têm um poder de trazer implicações práticas no campo da nossa vida física, material e visível. Mas talvez por não ser visível espiritualmente, como nós falamos, é porque que elas são deixadas por último. E raramente a gente vê pessoas desesperadas pedindo oração pelo restabelecimento espiritual da sua vida. Raramente a gente vê pessoas desesperadas pedindo ajuda para sair de um pecado. E às vezes elas guardam o pecado para dentro de si. E o que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, nós precisamos apresentar as nossas dificuldades a Deus, precisamos apresentar os nossos pecados a Deus, a dureza do nosso coração precisa ser depositada diante do altar do Senhor, para que Ele possa nos quebrantar e fazer de nós pessoas melhores a cada dia, irmãos. Aqueles homens abençoaram aquele paralítico, eles conduziram aquele paralítico até a presença de Jesus. Na carta aos Romanos, no capítulo 10, verso 8, o apóstolo Paulo fala sobre isso. O poder transformador da palavra, mas somente na vida daqueles que a recebem, que a compreendem. Nesse texto de Jesus, aqui narrado por Marcos, nós vemos que existem pessoas que contornam dificuldades com muita facilidade, mas também existem pessoas que geram as dificuldades. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele coloca numa posição de destaque aquelas pessoas que muitas vezes têm abdicado da sua própria vida, do seu próprio conforto pessoal, em busca de conduzir outros à presença de Jesus. Ele diz que a palavra de Deus está junto de ti, na tua boca, no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos, diz o apóstolo Paulo. E ele fala que o evangelho, o centro da mensagem do evangelho é: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Mas a questão é como que as pessoas vão compreender isso se não for pela palavra. E Paulo continua dizendo em Romanos 10:10, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Paulo continua dizendo, irmãos, não há diferença então entre judeu ou grego, pessoas de classes sociais diferentes, isso para Deus não quer dizer nada, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí Paulo começa a fazer um questionamento, como que eles invocarão ao Senhor, se eles não puderam crer no Senhor? E como que eles vão crer no Senhor, se eles ainda não ouviram falar do Senhor? E como que eles ouvirão falar do Senhor, se ninguém pregar do Senhor para eles? E é nessa hora que entra o meu papel, o seu papel, como aqueles que já estão na presença de Deus. Paulo conclui essa palavra aos Romanos dizendo, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, as boas novas do Evangelho da salvação. Irmãos, muitas vezes nós estamos presos ao milagre que pode acontecer na nossa vida.
Estamos ávidos por apresentar a Deus as nossas demandas para que Deus possa resolvê-las. E às vezes dentro da nossa própria casa, da nossa família, às vezes na nossa vizinhança, no nosso ciclo de relacionamentos, há pessoas que o seu problema maior é a falta de salvação. Esse problema tem urgência, tem prioridade. Nós precisamos nos apresentar como instrumentos de Deus para conduzir essas pessoas à presença do Senhor Jesus. Seu problema não é maior do que a condenação espiritual daquele que está ao seu lado e que ainda não se entregou para Jesus. E a promessa de Deus, diz o apóstolo Paulo, é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como que eles vão crer se eles ainda não ouviram? E como que eles ouvirão se não houver quem pregue para eles? É tempo de nós abraçarmos essa oportunidade que Deus tem nos dado de crescer na fé, de olharmos para as pessoas necessitadas que estão ao nosso redor, irmãos. E não somente as pessoas necessitadas das coisas materiais, das coisas emocionais, mas necessitadas da salvação, do avivamento espiritual. Talvez hoje o seu problema não seja material, mas se você não cuidar da sua vida espiritual, tudo está sendo comprometido. Nós precisamos monitorar o coração das pessoas, o nosso coração e o coração daqueles que estão envolvidos no nosso oikos de relacionamento. Esse é o mínimo que nós podemos fazer como prova do nosso amor. E o Senhor Jesus nos tem ensinado isso. Olhamos nessa passagem, irmãos, e nós vemos que algumas vezes nós fazemos também o papel do paralítico. E aí, em vez de sermos aqueles a quem Deus tem destinado o dever de conduzir o outro até a presença de Jesus, nós é que estamos na condição de termos que ser conduzidos à presença do Senhor. E aí é um caso à parte. Porque às vezes nós já passamos por dias de avivamento espiritual, mas hoje estamos definhando na nossa fé. E isso se manifesta na nossa vida por meio das circunstâncias que nós estamos vivendo. Preste atenção nisso. Você que já teve um momento de envolvimento forte com o Senhor, você que já experimentou o poder de Deus na sua vida um dia, você sabe, você sente como está o seu coração, você sente como está a sua fé, você sabe quando aquilo que você tem feito para Deus tem sido algo mecânico na sua vida e por isso tem sido simplesmente gestos de religiosidade, mas a tua espiritualidade pode estar enfraquecida. E você às vezes se sente vulnerável. Preste atenção, irmãos, a vulnerabilidade espiritual, ela acontece quando nós somos um alvo fácil para o maligno agir na nossa vida. São brechas que nós abrimos. Deixamos muitas vezes uma passagem para que as forças espirituais contrárias possam entrar, agir na nossa vida. O que fazer para repararmos essas brechas? O apóstolo Paulo fala que nós devemos nos revestir com a armadura de Deus, sermos pessoas justas, sermos pessoas de fé, sermos pessoas de oração, sermos pessoas que levem a palavra, ou seja, estamos preparados, calçados com o Evangelho, com a preparação do Evangelho, a pregação do Evangelho. Eu quero dizer para a igreja hoje, muitos dos esfriamentos espirituais que nós experimentamos vêm por conta da nossa negligência com relação ao serviço que nós temos que prestar para Deus e ao nosso próximo. E o nosso serviço deve ser motivado pelo amor que está em nosso coração. Aprenda isso. Porque quanto mais nós servimos em amor, mais Deus nos nutre deste amor.
Eu tenho certeza que aquelas pessoas que já experimentaram a amar um dia, com um coração voluntário, sem pensar em receber, eu tenho certeza que essas pessoas sabem o verdadeiro valor de ser um abençoador. Eu tenho certeza que essas pessoas já sabem, já experimentaram o quanto Deus recompensa as pessoas que trabalham para Ele voluntariamente. A palavra aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que nele creem, creiam também que Ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o amam, o servem, o buscam. Ninguém melhor que o Senhor para saber quais são as verdadeiras motivações do nosso coração. Nós precisamos saber que Ele nos recompensa, mas o nosso serviço a Ele não pode ser motivado pela recompensa, e sim pela gratidão. Amém, irmãos? E só um coração agradecido é capaz de devolver em serviço o amor que um dia recebeu e que ainda tem recebido do Senhor. E quanto mais nós servimos, mais o Senhor nos dá. Existe um ditado que veio inclusive de uma canção e que já virou inclusive jargão num lugar completamente contrário àquele onde deveria estar. É dando que se recebe. Você já ouviu essa palavra? E muitas pessoas querem dar para receber. Uma vez eu ouvi isso numa entrevista de um dos deputados na Câmara Federal. Às vezes nós ouvimos palavras como essa e soa mal no nosso coração. Por quê, irmãos? Porque o que o Senhor Jesus nos ensinou é que nós devemos nos doar sem nos preocupar em receber. E o amor que Deus valoriza foi o amor que Ele derramou sobre nossos corações, ou seja, Deus sempre nos deu o exemplo. João 3,16 diz que foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único em espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso foi o maior exemplo de amor. Ele abriu mão do que era mais importante na sua vida em nosso favor. A questão hoje é, nós não temos agido da mesma forma. Não temos agido da mesma forma, mas precisamos agir. Amém, irmãos? Nós precisamos entender o que Deus fez por nós. Precisamos amá-lo na mesma medida. E às vezes nós estamos como aquele paralítico, necessitando de alguém para nos conduzir até Deus, até a presença de Jesus. E às vezes nós não estamos agindo assim, não estamos encontrando quem possa nos levar. Às vezes é um tipo de paralisia espiritual, às vezes é um esfriamento da nossa fé. Às vezes são as dificuldades do dia a dia que nos impedem de nos aproximarmos do Senhor Jesus e roubam o nosso tempo de oração, o nosso tempo de dedicação na palavra. Às vezes nós ficamos entristecidos e precisamos do apoio de um irmão, e nós precisamos encontrar esse irmão. Quem aqui nunca passou por um momento de dificuldade, de solidão? Nós passamos por momentos assim. Não existe super crentes, irmãos. Todos nós carecemos, em primeiro lugar, da graça de Jesus, mas carecemos também de um apoio, de um ombro amigo, de alguém que tem a mesma fé que nós temos, e de alguém que possa estar nos reconduzindo à presença do Senhor Jesus nesses momentos de esfriamento da nossa fé. E o objetivo nosso alvo é sempre o Senhor Jesus, é Deus, mas nós precisamos de pessoas que nos ajudem nesse caminhar. Uma outra lição que nós aprendemos nesse texto é que Jesus aqui apresenta dois instrumentos de cura: a fé e o perdão. Olha como a experiência com aquele homem ela vai sendo construída e desenvolvida. Jesus está em Cafarnaum, dentro de uma casa, ensinando a palavra. Muitas pessoas estavam ali querendo aprender a palavra para se prevenir, para cuidar de suas vidas.
Outras pessoas estavam ali não tão preocupadas assim em aprender, mas simplesmente em criticar. Outras pessoas estavam curiosas pelo que poderia acontecer. De repente chegam 5 homens, um paralítico carregado por mais 4. Eles enfrentam dificuldades, mas eles chegam até a presença do Senhor Jesus. E Jesus mostra que pela fé daqueles homens, algo novo poderia acontecer na vida daquele paralítico. O versículo 5 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Pela fé, Jesus olha para o paralítico e diz: os teus pecados estão perdoados. Aquele homem é curado. Naquele mesmo momento, ele toma o seu leito pela ordem de Jesus e ele segue o seu caminho de volta, transformado, regenerado, crescido na fé e na experiência com Deus, na experiência com Jesus. A gente olha e vê às vezes quanto falta em nós a nível de fé e quanto falta em nós a nível de desejo de recebermos o perdão de Deus pelos nossos pecados. Nós não podemos nos conformar com os nossos erros, irmãos, e precisamos apresentá-los diante do altar do Senhor Jesus, porque senão a cura não chegará na nossa vida. Diz o texto no verso 6 que alguns dos escribas que estavam ali assentados começaram a arrazoar em seus próprios corações, dizendo: por que ele está falando desse modo? Isso é blasfêmia, só quem pode perdoar pecados é Deus. Eles não acreditavam que Jesus era Deus, o Filho de Deus encarnado. Então, naquele momento, uma pergunta ficou na mente das pessoas que estavam ali para aprender a palavra de Jesus. O que foi que curou o paralítico? Foi a fé daqueles homens? Ou foi o perdão que Jesus ofereceu sobre os seus pecados? Preste atenção nessa pergunta. O verso 5 diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. O que fez com que aquele paralítico fosse curado? A sua fé ou o perdão dos seus pecados? A grande questão é que muitas pessoas hoje estão pregando que se você tiver fé, tudo vai acontecer na sua vida. A fé faz o impossível acontecer. Mas a palavra de Deus diz que a fé simplesmente não é suficiente. Até porque no mundo nós encontramos maneiras diferentes de exercitarmos, de empregarmos a nossa fé. Tem muitas pessoas que creem que têm fé em pessoas. Ter fé no dinheiro é muito fácil, por exemplo. Ter fé no poder institucionalmente constituído. E muitas pessoas hoje estão procurando se relacionar com pessoas poderosas, porque têm fé que elas poderão resolver seus problemas um dia, ajudá-las na solução de algum problema. Mas não é esse tipo de fé que a palavra de Deus nos ensina. A fé que aquele paralítico e que aqueles outros homens demonstraram diante de Jesus é que Jesus era o Filho de Deus e tinha poder para mudar a sua vida, para o curar e para cancelar os seus pecados. Então a fé que produz resultado é a fé acompanhada de arrependimento de pecados. Jesus então completa: a sua fé, acompanhada do perdão dos seus pecados, é que vai salvar a sua vida. Amém? Não basta crer, é preciso se arrepender dos seus erros. É preciso crer em algo a mais. É preciso crer que Deus opera num coração arrependido e desejoso por mudança. Essa é a grande lição que o Senhor Jesus nos dá aqui.
Tanto que no verso 9 Jesus disse: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? E aí Jesus completa: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aí, irmãos, nós aprendemos mais uma lição nesse texto. O pecado muitas vezes adoece a pessoa. Ou na maioria das vezes o pecado adoece as pessoas. Inclusive fisicamente falando. Mas o perdão de Jesus tem o poder para curá-las. No Salmo 32, é Davi quem abre o seu coração e fala que ele estava guardando pecados ocultos na sua vida. E por conta de guardar esses pecados, a sua saúde física estava comprometida. Ele disse: enquanto eu calei os meus pecados, adoeceram os meus ossos. Mas se você abrir sua Bíblia no Salmo 32 e acompanhar comigo todo o texto, você vai ver como que Davi dá um depoimento de restauração, de perdão, de cura, por conta dos pecados que ele deixou para trás, uma vez confessados ao Senhor. Ele diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. E aí ele fala: enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como o tempo de seca. Davi completa dizendo: então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não me encobri as minhas culpas. E Davi toma uma decisão: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E quando ele fez isso, ele dá testemunho nesse salmo de que o Senhor o perdoou, retirou a culpa do seu pecado e a sua vida foi restabelecida e foi restaurada. Nós precisamos, irmãos, abrir o nosso coração para Deus. Pedir ao Senhor que venha cancelar, por meio do nosso arrependimento e da nossa fé, que somente em Jesus nós encontraremos esse perdão. Agora, queridos, eu quero finalizar essa palavra com uma observação. O livro da Revelação de Apocalipse. O Senhor Jesus, ele escreve uma carta a uma das igrejas da Ásia. E ele fala sobre a mornidão espiritual daquela igreja. Ele diz que era uma igreja que não estava nem fria e nem quente. Estava morna espiritualmente. E por conta de ser uma igreja morna espiritualmente, o Senhor Jesus não estava mais aguentando viver com ela. Ele chegou a dizer: vomitar-te-ei da minha boca. O que isso tem a ver nesse momento, irmãos? Naquela casa onde Jesus estava, havia pessoas que estavam desejosas por receber a palavra, por serem transformadas. Naquela casa onde Jesus estava, um paralítico, ajudado por 4 amigos, por 4 homens de fé, conseguiu chegar até a presença de Jesus e ter sua vida curada, transformada e receber a sua salvação. Mas naquela casa onde Jesus estava, havia pessoas mornas espiritualmente, que não estavam nem aí para o compromisso com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Os escribas, por exemplo. Irmãos, há 2 tipos de pessoas: aquelas que procuram Jesus com fé e pela fé, mas existem aquelas que rejeitam Jesus e ficam sempre arrazoando e remoendo em seus corações os seus problemas, as suas dificuldades e, o que é pior, muitas vezes os seus próprios pecados. Jesus, naquele momento, leu o pensamento dos escribas e os condenou por estarem ali, arrazoando o que estava acontecendo naquele cenário, onde um homem estava sendo curado, transformado, salvo por Jesus. Eu quero dizer para você hoje,
Da mesma forma que Jesus leu o coração daqueles escribas, da mesma forma que Jesus leu o coração e a fé daquele paralítico e dos seus amigos, o Senhor Jesus também hoje está aqui disposto a ler o seu coração e os seus pensamentos. Às vezes, irmãos, pessoas precisam ser salvas por Jesus. O Espírito Santo quer convencê-las do pecado. E às vezes elas precisam de uma ajuda, como aquele paralítico necessitou. E às vezes nós não nos oferecemos, negligenciamos o nosso papel de sermos ajudadores, pregadores da palavra, testemunhas vivas do poder de Deus. Às vezes as pessoas que precisam de um milagre na sua vida somos nós mesmos. Estamos passando por um momento de esfriamento espiritual, de distanciamento de Deus, e necessitamos do outro para nos auxiliar. A igreja do Senhor Jesus está aqui, eu quero dizer isso para você. A casa do Senhor foi denominada por Ele como casa de oração, de intercessão. E no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versos 14 e 15, o Senhor Deus se manifestou ali, naquele lugar, na casa que Salomão tinha construído para ele, para adoração ao próprio Deus. E ele disse: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e a minha face buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei, curarei a sua terra, as suas enfermidades. Eu quero dizer para você que hoje veio aqui com o intuito de buscar a presença de Deus. Aceite a oração desta igreja. Aceite o apoio que nós estamos oferecendo. Mas acima de tudo, aceite o Senhor Jesus, o dono dessa igreja. Creia que o Senhor pode operar um milagre na sua vida, sim.